Vou tirar aqui para pegar a cadeira sentada. Bom, em relação ao aparelho, a gente falou sobre o de contínuo pulsado. Então quero mudar aqui. Seleciono se é modo pulsado ou modo contínuo. Tá? Mais pra frente, né? Então seleciono. Quero contínuo quando tem problemas crônicos, se for mais agudo, pulsado. E aí eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, se eu quero 50%, 20%, dependendo de quão agudo estiver. Esse aqui é o de 3 MB, né? Tem o outro de 1 MB, também comentou sobre, né? Em relação ao tipo de tecido alvo que ele vai ativar e a questão da profundidade. Esse aparelho aqui, dessa marca, quando você bota, por exemplo, 3 MHz, ele dá a opção de você marcar o tempo que você quer botar. O que vai marcar esse tempo, lembra o que é? As eras. As eras, né? Aquela área de radiação. Então eu vou aplicar na região do punho. Tamanho do cabeçote aqui. Então vou ver mais ou menos qual é o tamanho da era que a gente vai atuar. Tá? Mas é só uma tendinite local. Então a mesma coisa, tamanho da era. Normalmente áreas pequenas, né? 2 minutos é o suficiente. Áreas grandes, com uma coluna, lombar, dependendo, você vai ter uma quantidade maior de área a trabalhar. É o ideal a se fazer, né? Vocês talvez vejam em alguns locais aí, tem gente que quer criar um padrão. É 3 minutos para todo mundo, 5 minutos para qualquer lugar. Não pode ser assim, né? Porque depende de cada área. Faz um favor, pega aquele copo que está ali em cima do armário, tem um pouquinho d'água ali. Teste da neve. Teste da neve. Também. Então, coloquei aqui. Esse aparelho, quando a gente liga, depois que você liga, que você começa a aumentar a intensidade, tá? Ele não marca a intensidade antes de ligar. Recomendo nunca ligar ele sem nada aqui em cima do cabeçote, porque pode queimar, né? Alguns poucos segundos ele tende a queimar. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos ver como é que está meu equilíbrio, né? Vamos ver como é que está meu equilíbrio. Liga, vamos lá, 0,1. Então praticamente a gente não consegue perceber nada. 0,2. Vamos aumentando a intensidade. 0,3. 0,4. Já dá para perceber ali uma vibraçãozinha, certo? 0,5. Então quanto mais eu aumento a intensidade, maior a vibração lá. Então essa vibração é o que vai repercutir lá no tecido. Quando eu aumento bastante essa intensidade, isso aqui chegou no limite. O paciente sente alguma coisa? Sim. Isso aqui chegou no limite. Então ele está vibrando bastante, mas ainda não chegou a produzir a névoa. Mas olha o quanto ele está vibrando. Principalmente na parte mais central, é onde ele vibra mais. Isso dá para perceber aí. Tá bem. Né? Embora, deixa eu ver se você vai ver quando ligar o de 1 e você bota a intensidade maior assim, você vai ver que ele começa a realmente formar uma névoazinha, tá? É essa névoazinha que vai dar aquele efeito de cavitação. Aqui, se a gente olhar com muita calma, vai ver que ele começa a formar algumas bolhazinhas, tá? Além da vibração, ele forma algumas bolhazinhas por aqui. Então essas bolhazinhas é o que vai dar aquele efeito de cavitação,
que não é interessante porque pode lesionar o tecido, tá? A não ser quando esse é o nosso propósito. Uma fibrose no pós-operatório, ou uma cicatriz, né, que a gente vai aplicar lá. Mas a cavitação, ela é benéfica, né? Depende. Ela Mas não pode tem ser. instável e aí instável. Então, mas ela pode ser mais maléfica do que benéfica, tá? Então, normalmente, o efeito de cavitação estável que fala é a vibração dele no tecido que estimula o processo de regeneração, tá? Mas se você aumenta a intensidade acima do limiar, essa vibração, em vez de estimular o tecido, ela começa a lesionar o tecido. Tá? Então é uma linha muito tênue entre o que é terapêutico e o que é... Mas ela quebra a ligação? Elas quebram a ligação, a instável? Sim. Aí os radicais ficam livres, vocês falam. E é por isso que a gente vai usar, por exemplo, fez uma cirurgia, né, de joelho, por exemplo, e só começou a fisioterapia depois de 15 dias. Então é um joelho que naturalmente, pelo processo de cicatrização, ele começa a ter deposição de fibrina ali. Você, quando vai forçar, você sente, grosseiramente falando, você sente como se tivesse uns fios se partindo. Então a ultrassom ajuda, você aumenta a intensidade, vai para 2, né, ou 3, com o objetivo de fazer isso, literalmente promover isso. Tá? Ou alguma cicatriz, né? Um processo de cicatriz, você tem uma cicatriz e quisesse trabalhar em cima dela para tentar estimular o processo de regeneração, primeiro você tem que... Mas precisaria de algum outro eletro, um laser, por exemplo, também? Para essa cicatriz? Sim, só ultrassom não. Ele só vai estimular a quebra inicial, mas o processo de remodelação tem que partir para outra etapa. Certo. Outra coisa também que a gente comentou é que a velocidade do cabeçote não pode ser grande, né? Então ele dá uma velocidade de cerca de 3 centímetros por segundo. Ou seja, se eu tenho uma área para percorrer do punho, então a velocidade é muito pequena, tá? Dá sono, dá sono mesmo. Mas por quê? Lembra que a gente falou que ele dá um efeito, principalmente de pico, aqui no meio. Ou seja, se eu estou fazendo isso, né, com ultrassom, não dá tempo de chegar àquela vibração no tecido, que é uma onda mecânica. Uma coisa foi eu chegar aqui nele e fazer assim. Então, essa vibração gera um movimento. Mas se eu quero um tecido mais distante, mais profundo, talvez esse curto tempo não dê para isso. Então é preciso que essa vibração continue para que chegue até aquele tecido mais profundo. Então isso tem que ser uma movimentação mais lenta. O que normalmente a gente faz dentro daquela era é movimentar o cabeçote para que aquele pico central não fique em um único ponto, porque aí pode chegar a gerar uma cavitação instável também. Então a gente vai mobilizar ali dentro daquela era lá. Tá? Que às vezes o povo fica assim, com o cabeçote do ultrassom e efeito nenhum. Tá? Tem que ser lento mesmo, dá um sono, é assim mesmo. Pode fazer ele com alguma cinesioterapia? Pode sim. Associar com algum movimento, com algum exercício, né? Tem os modos de aplicação subaquática, que é pouco utilizado, né? Você mergulha a mão e coloca ele aqui, mas é pouco utilizado, embora que ele é blindado aqui no cabeçote. Outra orientação e recomendação é não estar batendo ele, né? Que o povo termina de usar, aí solta ele assim, em cima da mesa, em cima dos pontos. Então, bastou um desalinhamento aqui, do cristal, pronto, perdeu a ultrassom. Porque o cara não é isso, o cara é isso aqui. Né? Quantidade de gel muito relativa, é só questão da interface mesmo. Tá? Outra coisa que influencia é a quantidade de pelos. Se tiver muito pelo, vai influenciar.
Pronto, ele tem a perna bem cabeluda ali, né? O ideal seria fazer uma tricotomia ali. Recomendar o paciente vir antes depilado, né? Tirar aquele local que você vai aplicar. Certo. Ah, não quero, não gosto, não vou fazer, então pelo menos passa uma máquina, abaixa. Ah, não quero, então você vai ter que usar uma quantidade de gel muito maior, porque vai dar uma alteração de impedância na pele. Tá? Então a gente já conversou um bocado sobre ultrassom. Alguém tem alguma dor, alguma coisa que queira aplicar? Não? Vamos partir pro tem se fez. Se alguém quiser aplicar depois, a gente aplica aqui. Vamos montar. A gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente fez ontem com o povo. Vamos falar do tem e fez. E depois a gente faz uma brincadeirinha pra gente se divertir. É bom botar um outro tênis ali se alguém puder ir armando outro tênis ali para não ficar todo mundo tão perto na hora de aplicar. Segunda vai ter aula. Hã? Segunda vai ter aula. Vai. Vai pensar. Vai ter aula. Agora a gente pode fazer remoto. Vamos fazer remoto, mano, por favor. A gente pode fazer remoto na segunda. Seria ótimo. Porque muita gente vai viajar, uma coisa, pelo menos remoto assiste, né? Não sabemos, deixa eu pegar. 7 de setembro. Essa só tem que Aqui a gente tá tão tem uma função. Qual é a função do tênis? A dor, a dor. Retirar a dor, né? Dar uma analgesia. Então, não faz sentido aplicar tênis se a pessoa não está com dor. Né? Uma das minhas que veio ontem mesmo, ela disse que era paciente da fisioterapia. E aí o pessoal, não, vamos botar o tênis no teu joelho. Eu disse, mas eu não estou com dor. Eu disse, não, mas a gente bota para completar a sessão. Ou seja, gasta 20 minutos de choque só para dizer que fez alguma coisa a mais. Não faz sentido. Né? Então o tênis ele é para dor. E os modos do tênis vai variar De acordo com a dor. de acordo com a intensidade da dor, a localização da dor, o tipo da dor. Lembra que eu estou meio assim, tossi, mas não estou gripado não, tá? Foi porque inventei de fazer uma trela ontem, deu uma crise de alergia, já tomei alegre e tudo e estou aqui. Mas pena que não foi aquele alegre que dá sono, né? Foi um alegre que dá uma viagem boa. Então. É associado, né? Hã? O que é associado. Dá um soninho bom, né? Qual é esse aí? Hã? Tem um que é Qual é associado, esse aí? eu não lembro o nome, mas O tem um que Alegre? é associado. Esse eu nunca tomei nessa alegre aqui da O alegre não dá sono, né? Tem um de café, né? Que É dá isso sono. mesmo. Mas tem um que dá sono, né? É O que eu Alegra acho que tem o mesmo dá natural, sono. né? Bom, então, lembra que é preciso de eu ter 2 parâmetros. Por quê? Porque a corrente ela vai passar de um para outro. Se eu colocar um em uma pessoa e outro em outra pessoa, provavelmente nenhum dos dois vai sentir nada. Né? Então é preciso que tenha conexão. Então um cabo, outro cabo. Então preto para o vermelho, vermelho para o preto, normalmente não faz diferença, porque as correntes são bifásicas. Quando você usa uma corrente monofásica, aí sim ela vai de um para o outro. Mas como ela é bifásica, ela vai e volta. Então aqui é só a título de facilitar o entendimento e posicionamento das estruturas. Né? Local da dor. Vamos lá. Vamos supor que nosso amigo aqui está com a epicondilite lateral. Certo? A dor aqui no epicôndilo lateral. Opções de colocar preferencialmente um no local da dor e o outro acima do local da dor.
Não faz muito sentido eu colocar um aqui e o outro abaixo da dor. Por que não faz muito sentido? Alguém lembra? Em relação às raízes nervosas. Também, mas qual é o princípio do tênis? Não é a teoria da comporta da dor? Sim. Então, se eu estou estimulando o local álgico, o local da dor, então esse estímulo vai chegar primeiro do que esse. Então, será que eles vão estar competindo com a dor ou vai acabar aumentando a dor? Então, eu tenho que colocar um no local e o outro mais acima. Tá? Outra opção seria um no local e o outro no nível, na raiz correspondente. Não sei qual é a raiz, então bota no local mesmo. Tá? Se eu sei onde é a raiz, eu posso fazer esse outro modo de aplicação. Tenho mais de um eletrodo, tem uma área grande. Então temos formas de aplicar aqui. Posso fazer uma aplicação em paralelo, né? Colocar os eletrodos expostos paralelamente, ou de forma cruzada. Ou eu posso colocar 2 e 2 separados, paralelos, ou colocar eles de forma cruzada. Qual a vantagem disso? Colocar ele cruzado. Tem mais área, ficar mais localizada. Porque a tendência da corrente é ela cruzar, então abranger uma área maior. Tá? Mas se for uma dor local, tópica, não precisa fazer isso. Ah, tem uma dor de coluna, uma dor lombar inespecífica. Então é uma área que dói. Onde é que dói? Dói isso aqui tudinho. Então ela não é específica. Então eu vou lá e coloco de forma cruzada. Tá? Para que a corrente de um chegue lá embaixo e a do outro. Se ela for específica, no caso, Ah, tem uma dor de coluna ali entre L1 e L2. Então eu posso colocar entre L1 e L2 de forma paralela mesmo. Não preciso cruzar não. e qual função onde a gente vai usar o monopolar? O monopolar. Corrente monopolar, né, aquela corrente farádica, ela é usada para estimular nervo. Né? Então, hoje em dia quase não se usa, seria só para estimulação nervosa. E se a dor for irradiada? Aí você bota no trajeto da dor. Normalmente um até onde a dor vai e os outros subindo. E o último na raiz. No caso do ciático. Podemos seguir? Aí ele tem os modos de corrente, né? Tem os modos. Lembra dos modos? Acupuntural, burst e os outros dois eu não lembro. Convencional, né? Convencional, acupuntural, burst. Qual é a diferença deles? Em relação à dor que o paciente está sentindo, se ela é aguda, crônica. Lembra que o modo acupuntural não tem nada a ver com eletroacupuntura, tá? Eletroacupuntura é totalmente diferente. Então, o acupuntural é pelo o parâmetro que dá uma sensação de uma pontada. Tem um convencional, que é o mais tradicional, né, a da corrente. O burst, qual é a diferença do burst? Porque ele tem aquele efeito de acomodação. Para impedir o efeito de acomodação, ou seja, a corrente ela é intermitente, né? Ela não é constante. Enquanto que o tenge convencional ele é mais suave, né? Porém alguns segundos depois a pessoa vai deixando de sentir, porque vai acomodando. No convencional não, a corrente vem e volta, então a pessoa não para de sentir. Mas a gente pode usar o convencional com VIF? Pode, e aí no VIF ele faz aquela variação, mas de uma forma mais suave. Ela sobe e desce. A gente vai testar isso aqui. Parâmetros. Vamos lá.
Vamos fixar aqui algumas coisas legais. Qual é o parâmetro que dá contração muscular? 20, 30. Não, de 30 não. Uma hora, 50, né? De 50 a 60. Lembra da nossa corrente elétrica aqui, das tomadas. Popularmente, pega no cabo, pega numa corrente e você fica agarrado, ou seja, é o que gera contração. Então, 50 a 60 Hz, ele gera contração muscular. Músculos muito debilitados ou músculos muito pequenos, eles têm um potencial de contração de frequência mais baixa, de 30 a 40. Então, músculos da face, por exemplo, de 30 a 40 Hz. Se você botar maior, vai dar a sensação de queimação, mas não contrai. Tá? Mas, no geral, de 50 a 60 Hz. Sistema nervoso, vai até quantos Hz? Sistema nervoso. Até 100? 120? Acho que mais ainda. Sistema nervoso chega a mais. 1000. Não, você acha correndo. Sistema nervoso, normalmente, ela chega até 200 Hz. Mas, em termos de parâmetro do TENS, se usa de 100 a 150. Tá? Para dor de característica nevrálgica. E comprimento de onda? E esse comprimento de onda? Vai de quanto a quanto? Comprimento de onda, vamos lá. Comprimento de onda é assim, é aquele pacote de energia que está sendo colocado dentro da corrente. Então, quando eu quero contrair um músculo, se eu for usar um feixe, por exemplo, isso é bom para ajudar a gente a memorizar. Se eu pegar um músculo bem grande, feito um quadríceps, o comprimento de onda para dar contração nele é entre 300 a 400 milissegundos. Então, como ele é um músculo muito grande, ele precisa de uma quantidade de energia muito grande. Então, de 300 a 400 milissegundos. Músculos menores, né, tipo flexores, vai em torno de 80 a 100. Certo? Então, músculos do antebraço, de 80 a 100 milissegundos, ele já começa a dar contração. Ok? Segue? Não segue? Ó. Então, temos alguns modos de corrente. O acupuntural, que tem uma frequência muito baixa, de 1 a 4 Hz. Aí depois vem o convencional, né, o burst, e aí tem outras formas de corrente. Às vezes fala corrente alce, né, tem outras variáveis. E tem um phase, que aí depois a gente fala do phase, que vem corrente interferencial, corrente russa, interferência. O burst é de quantos hertz que você falou? 100 Hz. Podemos seguir? Sim, sim. Onde é que a gente vai aplicar aqui? Vamos fazer o seguinte. Temos 4, 8, 9. Vamos se divertir com isso. Vamos se divertir. Para não dar spoiler, cada um escolhe aí um. Ou aqui ou no outro lá. Senta 4 para cá e 4 para lá. Escolhe um lugar aí para botar suas plaquinhas. Vamos pegar o outro
lá o outro aparelho. Aí pra lá. A gente vai gravar. Sim. Cada um escolhe o seu aí, bota as duas plaquinhas, bota o gel, né? Bota o gel. Fechou ela ali. Olha, ele trabalha Vai ser preciso mais um dente? E só tem 2 canais ali. Deixa eu pegar outro lá. Enquanto eles botam aí. Precisa, é bom todo mundo. Cadê o gel? Pega o gel aí. Deixa eu botar aqui. Gente, por favor, não bota aqui não. Tranquilo, né? Você filmada. Precisa. Não tá pegando teu rosto não, só tô pegando um. Tá bom. Olha, tu faz um link, porque esse vídeo vai ser muito grande. Aí tu faz um link. Tu vai fazer? Pro Brasil. Pro Brasil. Pode falar pra mim. R$100 pra cada um. Vai ficar rica. Muito importante nessa sala. Tá aqui na mão. Eu acho que ele vai fazer passo a passo, né? Não, Tu sempre dois radiados? Dois radiados? Não, é só uma mão meio, ponto de tensão também. Só lembra que não vai ser de Então, fazer como? Assim, na direita, né? Paciente, aqui é muito exigente. Tá paciente e cobrar mais caro dela também. Ai, muito fazer uma bunda assim. Aqui, De alcinha, né? liga aqui. Oi? Liga aqui. Também não fosse falta. Você? Botar aí. Eu entrei naquela piscina, que é assim. Juro. Amanhã. Eu queria que fosse hoje. Esse aí eu fiz, né? Era pra ser hoje, não é? Não era não. Será que ela tem aula hoje no F? Quem? Marina, porque a gente poderia fazer. Aí dia de quarta a gente não teria aula. Não faz amanhã, né? Não, acho que só vir pra amanhã. Sim. Vai ser. Algo me diz que isso vai ser divertido. É melhor eu sair daqui. É, vai ser papai, Larissa. Já era. Não, todo mundo. Então, é professor. Tem melhor jeito de aprender do que praticando? É verdade. Eu gosto de praticar nos outros. Eu tinha medo da faculdade, eu não deixava não, só queria fazer nos outros, o pessoal ficava à vontade. Eu gostava. Já tentou? É a primeira vez que eu vou fazer, eu nunca deixei. Olha. Estou me sentindo agora, ver se sinto, viu? Se ela nunca deixou também. Eu tenho medo, de verdade. Eu tô com muito medo. E ele também, né? Ô, professor. Oi. Não é eu? Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Só precisa de dois, né? O vermelho e o preto. É, mas tem ele também. Tem Eu ela. tô observando. Eu tô anotando. Eu tô anotando. Uma nota com a outra mão. Dá, não. Tá seguro? Tá. Conta aí, por favor. Acaba aqui. Ontem a gente riu com o cara com os testes. Eu tô aqui auxiliando. Oxe, que é isso? Nem ligou? Não, é. Tem que botar aqui também. 10 anos os cabos. Mas, Tem gente que queria todo mundo usou esse negócio. Porque se a interface estiver folgada e ele estiver pegando mal contato, aí ele começa a dar uma sensação de queimação. Aqui, ó. é, isso é do lado. Agora é no 3 Porque no
colocar tudo nessa aqui, Eu ó. vi carrinho E dessas hoje por causa desse canal aqui, Eu ó. paguei com Carminho dessa aula. Eu lembro dele. Não serve pra nada. Desligou o aparelho e acabou. Acabou efeito. E eu acredito nas coisas que ele diz mesmo. O quê? Meu professor Carminho, você conheceu o Carminho? Hã? Você conheceu o Carminho? Lá da Estácio? Tu foi da Estácio? Não, foi Márcio. Carminho, ele é traumático, ele dizia, ele deu elétrico pra gente. Tu tava lá também? Tava, né? Ele falava que esse tênis aí só presta ligado. Depois que desliga, acabou o efeito. É questionável. Vocês vão dizer depois. Pra quem tá assistindo não, né? É que me depois, pessoal. Ah, meu Deus, eu tô louca pra essa coisa. Quando eu pegar uma molha, se você chegar a botar. E aí, botaram? Sim, tá. Então, o aparelho muda, mas as correntes dos parâmetros não. Né? Então, dependendo de se aquele aparelho lá menorzinho de 2 canais ou maior, tudo ele funciona do mesmo jeito. Então, vamos ligar. Tem. Só que Aqui, o módulo tem o tempo, o parâmetro, né, de frequência e comprimento de onda. Desculpa, não é 0,10 Aqui é 10 milissegundos. 10 segundos. É. Mas aí teria que mudar ou é fácil? Essa tá. Mas a gente vai testar uma outra coisa. Alguns. Então, ó, modo normal, VF, né, que é igual a alternar, o RIF, que é a onda ela sobe e desce. O burst, também que já é programado, vai dar 100 Hz, 50 de comprimento de onda. E o convencional, que aqui está 50-50. fugiu? 50-50, o que é que vai acontecer? Ele fugiu. 50 Hz, deve ter. Agora você fugiu. E 50 milissegundos Também? é uma conversão de geralmente músculos de 80. Então, o que, que vai acontecer aqui com vocês? Que acontece parando? Vamos descobrir. Então, canal 1. Quem é canal 1? Vai dizendo aí. Tá bom? Tá pra aí? E o bom que era surpresa, né? Canal 2. Quem é 2? Canal 3. Quem é 3? Tem mais cabos. Vou botar mais um aqui. Só tem esse cabo. Esse Sabe que é forte, tá? Canal 4. Não, mas pode ser que tenha cabo aqui. Não, A Carminha falou que tem que ser arredondado. Mas não tá dando efeito. Não, só tá efeito pó. Ele fala que só. Eu vou na ideia dele. Saiu. Porque tem que aumentar o que não tem muito. A frequência está uma frequência de contração muscular. Ah, não, mas não. E comprimento também. Nada a ver, não é? Então vamos fazer um Bota teste aqui, aqui, ó. ó, menina. Vou mexer só na frequência aqui. Vou botar uma frequência aqui de 80. E vamos seguir. Pra que dá uma só não é uma coisa muito Mas tá forte aqui. Quem quer que tá forte? Contraindo, formigando. Hã? Oh, meu Deus. É, isso é engraçado. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir com
comprimento de onda? Por que ele limita assim? Carro de moto. Passa aqui, galera. Tem que Só tem a carinha ainda. Ai, não dá pra botar o vídeo. Vamos ver outra aqui. Tava em 50 reais também? Eu fiz um caderno na mão, só três coisas, ela já tem a compartilha, olha, entendeu? Então você, Larissa, toma mais. Agora você. Vamos dar normal. Tá faltando? 50. Tá bom? 150. Tá? Quer um pouco com água aí, dá um gole. Dá um gole aí. Não tem. Vocês só dão, mano. Mas eu vi que aí não vi. Olha o outro aqui, ó. Tarefa doméstica aí. Aí, desculpa um pouquinho. Vamos brincar aqui com ele, tá? Não vai, pô. Mesma coisa aqui, ó. Parâmetros. Que tá no Face. Não quero Face. Aí tá bem. Bota tens lá. Bota tens convencional. Tá normal. Pronto. Pode botar o normal. Olha os parâmetros que tá aí. 50 aí, 50 aí. 1,50. O tempo tá 1 minuto, né? Um minuto. Bota 5 minutos aí. Mas pra você falar, e esse tempo? Esse teu. Bota 30. Hã? 30 minutos? Tá bom. O tempo tanto faz, é só pra ele, não vai passar muito não. Muda ela aqui, Esse T é o quê, Marcos? Deixa eu explicar. ó. É tempo, né? O tempo? Não, primeiro é tempo, depois é frequência, depois é comprimento de onda. Não, bota 50 mesmo. Tá com medo dela? Claro. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar 50 Hz, comprimento de onda de 50. Pronto, 40. Podemos? Vamos descobrir quem é essa aqui. Hã? É eu? Olha a mão dela ali. Não é que eu vou ficar assim, né? Não. Tu tá meio no colo. Como é que tá aí? Tá bom. Hã? Tá bom, tá vomitando ou tá com ontem ainda? Deve ser o Hã? teu é o E ela, por que correu? Tá bom. Ó a Mone bonita aí, conta ainda. E por que dizem que só o fez faz contração? Hã? Dizem que só o fez faz contração. Calma, peraí. Então, botou o tênis convencional aí. Como é que foi a sensação de vocês?
O primeiro, convencional. Estava 50-50. Estava doendo mais do que... Tá. Aí o que é que a gente tem que observar? Primeiro, a localização. Sempre que ele tiver sobre estrutura nervosa, ou próximo de estrutura nervosa, ele vai estimular o nervo, principalmente se tiver com a frequência perto a 50 Hz. Linha central no mediano. Então, quem colocou duas placas aqui, ele vai ativar o nervo mediano. Se você tivesse colocado uma por aqui e outra aqui, ele ia fazer isso. Ia pegar o nervo nato. Se colocou próximo do rádio, da cabeça do rádio, pega o nervo radial. Aí a mão faz assim, ó. Literalmente vira um Homem-Aranha. Né? Então, colocou placa em terminação nervosa, mediano, radial ou na, ele vai gerar contração de todo o trajeto. Não quero isso. Não quero gerar esse tipo de contração. O que é que eu posso fazer? Mudar a posição do eletrodo. Então eu não preciso colocar sobre os locais as ramificações nervosas. Então o local aqui eu tiro. Boto mais para cima, mais para baixo, mas tiro desses locais que estão. Então geralmente o nervo ulnar ele vai contrair ou aqui, atrás do cotovelo. Nervo mediano no meio do antebraço ou do punho. Se for, por exemplo, uma de flexor, Flexor você coloca aqui, mais anterior, mas não posterior. Quanto mais posterior, mais ele ativa o nervo ulnar. E nenhum eletrodo dessa parte da frente do nervo. Não, aqui não. Você coloca na mesa sobre o ventre muscular mesmo. Tá? Vamos botar aí o modo burst. Bota o modo burst aí. Esse pequenininho aqui tá... Bota aí o modo acupuntural aí, vocês. Ai, eu vou brincar. Você já Não, já tava. Ele fica muito não. Só Deixa o parâmetro puxar. Deixa eu parar. É só pela acupuntural, só pra gente pegar a corrente de... esse aqui. Em uma parte mesmo. Esse aí, tá vendo? Tá assim. Não, Com você. Não. Ó. Esse aí não vai vir, não. Não vai vir, não. Tá igual a dentro, né? Não tá assim, Tá com frio, é? Tá com parâmetro. 60 e só 50. Tá com frio. Fala, eu sou frio. Então, por favor. Colocou a acupuntural aí? Não, botou o rosto, né? Ah, botou o busto aí? Olha o modo busto. Como ele evita o efeito acomodação, aí a pessoa fica... Ele não passa, ele é intermitente. Boa, mas é muito bem, velho. Tenta tomar um bolão aí. Porque ele não está ajustando para... A gente tem que mexer nos parâmetros todos. Depois a gente vê isso aqui. Tem que mexer em tudo, mas depois eu mexo aqui com vocês. Bota o lugar pra isso, bota. Desliga aí o gosto, bota a cultural agora. Então, que tá muito legal. Não, aqui ainda vai fazer. Já Tá vai bom, fazer. então. 50 graus. Então vamos mexer. Agora? Vamos botar aqui fase. 150 e 100. Quer mais ou menos? Tá bom? E fase para Colocar agora. a setinha aqui agora. E o teu? Tá bom? Onde tiver que colocar aqui, não vai mudar. Ele mandou por aí. Eu não vou dizer que só muda os parâmetros. Eu acho que
Aí, tá no tema. Por que tá dando contração? Porque todos vocês aí colocaram sobre o dedo mediano. Ontem um menino pegou essa plaquinha aqui e ficou fazendo assim, ó. Um lado pro outro. Um gel. Aí ele fazia assim. E quando passa sobre o dedo mediano, ele estimula. Quando sai o dedo mediano, ele não estimula. O braço ainda tá? Esse é qual? É o vice. Esse é mais confortável. Assim. Só que o meu ouvido ele faz isso. Ele vai e volta, vai e volta. Não, vamos fazer isso agora. Troca a posição. Tira do nervo mediano, do narco, bota só na parte muscular. Como é que tá aí a postura? Tá com frio? Hã? É de 1 a 10 Hz. Sim, mas qual é o conceito, assim? Também, é o mesmo. Mesma coisa. É só a forma de estímulo que vai mudar. Isso é pra gente tá botando só uma assim. Tá? Tem gente que bota aqui o busto para ficar contraindo, porque ele faz uma certa forma de massagem, né? Sobre o trapézio. Desliga aí. Isso. Agora vamos mudar a posição, coloca só na parte muscular. Não bota em ramificação nervosa, bota só em cima do ventre e do músculo mesmo. Hã? Pode ser qualquer músculo, tá? Se eu colocar aqui no buraco na ele vai pegar? Tá. Ele não vai. Agora, coloca muito aqui sobre a cabeça do raio e Bota na estimular o cabeça radial. aqui, A mão tá levanta. bem exposto. Na calça. Aí não. Pode chegar daí. É? Tá filmando aí nesse celular? Mas aí. Tem espaço, tem espaço. Vou pegar outra aí. Fica aqui mesmo, lá, no celular. Só tu fica aí na frente. Se você tá aqui, melhor. Bota no meio muscular agora, no bíceps aí. Deixa eu pegar papel, né? Será que eu vou dar chute? Meu Deus, cuidado. Eu pensei nisso. Então, se eu ligar essa, você vai falar. Se liga que ele está próximo da possibilidade. Pode ser que ele Quer botar assim, botar uma coisa aqui. Botei, você cortou pra falar. Então, onde? No meio muscular, na parte ali. Ah, no meio muscular aí. Segura pra aqui. Colocar aí. Vai precisar de segura. Vou botar o link, obrigada. E aí, prenderam aí?
Como é que tá aí? Vai pegar a elevação, vai pegar a raiz, eu acho. Mas deixa aí pra ver se vai. Vamos mudar os parâmetros aqui. Tá mais suportável. E comprimentinho. Tá. Ai, meu Deus, tá muito forte. Muito forte. Ele tá vindo só nesse negócio. E aí, como é que tá aí? E a sensação? Se eu dessa daí, eu vai no posto, vai formigando. Agora aqui eu não tava assim. Bota aqui, tem. Depois só um chute. Bota aqui. Tem. Agora os dois são mais suportáveis. Depressão e tal, mas. Bota aí o bifásico, o BI. Aqui também? Não, aí já tá. BI, aí bota aqui o máximo que der aqui e o máximo aqui. 180 e 100. Não, tu já ligou. 180 e 150. Agora vamos inverter aqui. Vamos botar uma frequência bem alta. Eu digo atrás. Uma frequência bem alta e uma frequência bem baixa. Tá? Viu? E aí? Olha a sensação do músculo aí. Caramba, vocês estão vendo? Ai, vai dar. Você quer ver? Tem os dois, irmão. Vai de volta. Vai dois, né? Tá doendo? Tá uma frequência alta e um movimento bem baixo. Tira lá, então ele perdeu. Como é que tá a sensação? Parece que eu tava vendo ela de puxada. E aí, tá bom? Tá muito devagarzinho. Não, devagar. Não, tá em 15, tá em 15. Pronto, tá de boa, tá de boa. Cadê? Tá contraindo? E o Honda vai ver mais. Mulher, ó, chega perto. Tá, tô vendo agora. É porque eu vejo que é maior. Vai ter muscular maior. Cadê o meu? Hã? Pós-academia, fazer academia. Pós-academia, sei lá. É um loop. Mas vai ter que ser. Não, eu acho que não. É, eu também acho. Pode usar. Isso aí é só uma já. Mas Ele vai comunicar. a questão fisiológica, né? Mas como é que tá aí? Eu acho que tá Mais sensação. Curando, como é que tá aí? Formigamento. Não processionalmente não, só assim. Bota agora aí. Bota aí, tem normal. Bota aí, tem normal. Aí bota 310. O que eu tenho? É, 310. E o R? 10. 310. É, Vai 300 e o outro é 10. Ah, tá com Não, 310 a diferença dos parâmetros aí. Tá? Inverteu. Agora vamos fazer outra brincadeira aqui. Só fez, né? É tipo pulsação também, né? Vai. Ai, tá bom. E o teu, ó? Tá Fazer uma sentindo? brincadeira assim. Esse daí? 1, 2, 3, 4, né? Tá muito fraco, Não é não. Não, tá não. Juan, Fazer tá uma fraco. brincadeira. Tá não, mano. Devagar, por favor. Tu aumenta o 2, ela o 3, Meu Deus, tá e o 4 e o 1. no joelho. Pode ser. Vai, Não, aumenta aí. não começa. Aumenta aí o dele aí. Aumenta devagar. E aí? Tá muito. Tá muito gato, né? Tá não. Começa a ter.
Aumento dela agora. Devagar, por favor. Tu foi no massa, não deu? Tá bom, não. Caralho, tá na metade. Porque já Aumenta ficou dele. efeito da acomodação. Aumenta Né? dele aqui. Porque na acomodação não. Porque eu tô mudando meu direto aqui. Tá sentindo muito forte não. Um pouquinho, né? E agora? Parece. Vai, aumenta o lado dele agora. E ele foi já. Segunda rodada agora. Segunda rodada agora. Ei, segunda rodada agora. Começa a morrer. Não, pode não. Vai, segunda rodada. Eu não aguento Aí foi bonzinho demais, vai. Amizade é tudo. Ai, não sei como não. Vai, segunda rodada lá. E aí? Pode começar a usar um treino de musculação, por exemplo. Pode, mas assim, aí você associa com um fez, né? Não com tempo. Como é que tá a sensação? É os pontinhos. Hã? Ponteando, só ponteando. Tá, inverte agora. Vai ser O R e o T. Bota o R bem baixo de 50 e o T de 200, né? Então, em quantas rodadas tá aí? Não, ao contrário. Então, Já chegou no limite. Cadê? Ainda aguenta mais duas? Só? Nada, nada. Nada. Posso ir? Pode. Vai nada. Mas também não. Isso é um convencional. É como se fosse É só um pouquinho. É um pouquinho mais alto. Ainda tá dormindo E aí, aí. irmão? Esse aqui não? Tá muito forte, não. Tá bom? Tá bom, Gabi? O teu? Não. Tá bom, tá tranquilo. Esse acho que não tem contração, não, né? Todas as vezes que Não, a frequência do grande ainda estava igual, não foi confortável, mas você. Então, pra gente, assim, normalmente, E o teu, Gabi? quanto menos for o comprimento de onda, Tá sentindo, mas tá mais a sensação é de furada, de pancada, né? É mais grosseira. Quanto maior o comprimento de onda, ela formiga mais. E se subir muito, ela começa a queimar. Entendeu? A mesma coisa a frequência. Se a frequência estiver perto de ramificação nervosa, de junção miotendínea, perto de 50, ele gera contração. Então, se estiver em cima do músculo, de junção de tendão com músculo, eu não quero contração, eu tenho que mudar o parâmetro, tenho que aumentar a frequência para não gerar contração. Tá? Então, vamos ajustar isso aí para ver se a gente acha uma corrente. Lógico que aí a gente está fazendo uma dinâmica aqui, mas teria que ser adequado a cada um, né? E um está no braço, um está no antebraço, então são parâmetros diferentes. Vamos tentar achar uma corrente aí. Volta no tênis normal aí, vamos achar uma corrente aí. Que seja só formigar sem contrair. Aumenta a frequência. Formigar bastante, mas não contrair. E esse é o objetivo do tênis. Ele tem que formigar bastante, mas não contrair. Diminui. Talvez. Vai contrair. Eu acho que seria 50 Então, o aqui. comprimento de onda tem que ser bem maior do que a 50, Eu acho que porque 100, o teu é o quê? Faz assim, bota a frequência de 100 e mexe no comprimento de onda, para você lembrar. Então, diminui. Não vai mais. Tem que aumentar. Não vai Tem que mais. ser 100. Pode. Bota e depois bota com comprimento baixo, para vocês sentirem, aí é diferente. Como é que é? Nós não fica aqui. Tava como agora? Tava 200 aqui, não foi? Não, tava 10, 300. Pronto, agora inverte. Aqui Já bota. fez. Já fez? Bota agora as duas iguais. 150 e 150. Tem que aumentar. Eu tô sentindo já. E aí? É só formigar, tá certo. E aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo.
E aí, como é que tá? Tá muito Não legal. dá pra aumentar. É como se espalhasse mais a. Quando aumentaram o comprimento de onda? Então a ideia do tênis é encaixar a corrente. Ela formiga bastante, mas sem estar incomodando, né? Sem estar doendo, não quer isso. Então, Às vezes, no modo burst, quando o paciente tem muita tensão muscular, a gente bota para ele dar aquelas pequenas contrações que funcionam como uma massagem, né? Região trapézio, lombar, então fica aquela contração. Na hora não é tão confortável, mas a sensação depois é de relaxamento. Que é como se tivesse algo fazendo isso aqui, ó. aí pra isso precisa aumentar a frequência. Não, aí você pode botar no modo burst e ele fica gerando isso. Tá em 150, 150? Sim. Tá bom. Como é que tá? Tranquilo, só o formigamentozinho. Formigando sem contrair. Isso. Você contrair. Não, na verdade, ele tá contraindo. Tá fasciculando lá. Muito bem. Tem hora que contrai. Agora vamos fazer o seguinte, vamos achar uma frequência que seja acima de 50 Hz, para não gerar contração, e um comprimento de onda que seja confortável sem dar contração para ele. Bota 100 e aí o outro você vai testando. Lembra que quadríceps ele contrai perto dos 300. E aí? Como é que tá aí, né? Pode não tô presente? Quando a gente for, a gente só vê a dose dela, a gente não mexe no. Mas tá confortável, tá O agradável. quadríceps começa com 300 já aqui, ó. Meu Deus, se estiver perto de junção de músculo com tendão, ele tende a dar essa contração. Quero minimizar isso, posso colocar a placa aqui e a outra mais pra cima na raiz para não dar essa contração. Agora também não é isso, se você botar aqui na raiz e aumentar a intensidade, vai contrair o braço todo. Aí é que é ruim. Vê aí, Gabi. Agora ela vai contrair, vai contrair. Tá contraindo também. Aqui, ó. E aí, eu curtindo aí, fica gostosinho, né, depois? Tem uma outra corrente aí que não vai dar pra sentir que a gente só tá com o canal, que é a VF, que ela alterna entre os dois casos. Então se eu botasse cruzada, por exemplo, laranja ou cinza e botar no modo VF, é como se ele aumentasse primeiro uma, depois a outra. Assim uma ou outra. Mas como vocês estão com canais separados, aí não dá para perceber isso. Aí a fundação seria cruzada, ou não? Para fazer cruzado para não dar efeito de acomodação. E aí, como é que tá? Formigando aí? Contração. Diminui para não dar contração. A gente tem que achar um parâmetro que o T esteja formigando bastante, mas sem contrair. Não, aí tá Então zerado. tira 300 e bota. Bota menos. Bota 200. Bota 100 ali. Aqui? É. E aqui? Aí pode deixar ser, eu vou aumentar mais. Pronto, testa aí agora. Ô, Márcio, não tem efeito computador lá. Não, só se você diminuir mais aí. Botar ele pequenininho. Mas aqui é como se tem que ser arredondada. Não faz muita diferença não. Sim. Porque uma parede não pode. Não, a parede não pode ser quadrada, nem. Havia essa restrição. E aí, como é que tá aí? Tudo. Aí assim, é verdade, porque se isso aqui não tiver arredondado, se tiver quadrado, você tem essa Testou todos os modos correndo aqui. Vamos pegar essa história.
Então, dá para memorizar aí que se eu mudo o comprimento em onda, vai mudar a minha sensação. Se ela vai ser uma pancada ou se vai ser um formigamento. Então, quanto maior, maior o formigamento. Tá? E aí, como é que tá aqui? Formigão também. Gostosinho, né? Tranquilo. E aí, deu para relembrar? Querem testar mais alguma coisa? Fez. Agora, professor. Fez? Não. Ia ser legal um fez aí no braço. É? Esse é para quem fez, né? O mais forte foi o Arica. Aí, Márcio, como fez ele sair na lógica do tempo, diferença do comprimento de nada. O fez eu vou adaptar mais ainda de acordo com o músculo, né? Não, mas assim, os parâmetros são os mesmos nessa matemática. Frequência de onda. Vamos testar aqui o fez aqui. Vamos ver como vai sair. Eu botou 50 demos, vai ser uma passa. Vai sair? O problema é na volta. Chegou bem, não é? Eu posso parar, Isso né? é uma contração efetiva do tempo. Aí você pode associar com o movimento, do fez. Aí ele vai alternando, ele sobe e desce, sobe e desce. Tem que fazer a medida. Ah, é só de ligar aí. Já tá malhando ali, ó. É o Um prego. tá malhando o bíceps, o outro tá... Porque você tem que mexer, né? Dá e avisa ali, tá subindo. Sabe o que é massa? Tenta segurar, tenta não deixar. Ou seja, deixa a mão pra baixo, estica o braço. Já deu tempo? É uma paulada, né? Agora faz o contrário, ajuda o movimento aí. No dia. Deu para ter uma boa noção de tempo? De relembrar, de aplicar? Agora, professor, assim, não para. É porque a gente não pode fazer Olha, o que vai ter um parâmetro definido